Bem, bom dia a todos. Obrigado por aguardar. A gente estava aguardando alguns municípios que estavam com problemas de acessar. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença de Amaturá, Apuí, Benjamin Constant, Coari, o Dicey de Parintins, Eurinepé, o nosso coordenador de Novairão, Dr. Luiz, Manacapuru, Tefé, Tonantins, São Gabriel da Cachoeira. E por acaso, se eu esqueci de alguém, por favor, eu agradeço já antecipadamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre o novo modelo de financiamento. É algo que vem gerado muitas dúvidas e agora ele vai fazer parte de um componente importante. Agradecer também a presença de Iranduba. Bem-vindos. E a gente sabe que agora, mais do que nunca, com o novo financiamento, a gente vai começar a ser monitorado pelo nosso desempenho. Então, eu achei importante trazer algumas explicações a respeito do novo financiamento. E mais importante vai ser, ao final, a gente abrir um espaço para dúvidas, esclarecimentos e para a gente trocar algumas ideias, já que agora a gente vai mais do que nunca precisar fazer com que as nossas equipes agora tenham essa produtividade. E quando eu digo produtividade, é trabalhar com os indicadores. A gente sabe que todas as equipes elas produzem, mas, como diz o representante do Ministério na última reunião que a gente teve, não adianta ter produção se não tiver informação. E essa informação ela tem que estar dentro dos parâmetros dos indicadores. Então, o novo financiamento ele é uma reforma do atual mecanismo, que todo mundo conhece, que é o recurso vindo para o PAB fixo, PAB variável, e dentro do PAB variável a gente tinha todos os programas. Agora, o novo financiamento, vocês vão ver que mudaram, não vou estar explicando cada passo, mas o objetivo que o Ministério teve em relação a essa mudança é estimular o aumento da cobertura, quer seja por número de equipes, quer seja por cadastro, porque agora o novo financiamento ele leva em consideração o número das equipes do município e o número de pessoas cadastradas para gerar o componente de valoração que antes a gente conhecia como PAB fixo, e agora esse PAB fixo desapareceu para se transformar na captação por ponderação. Ressaltar resultados em saúde da população. Esse é o nosso segundo ponto de novidade. Nós tínhamos o PEMAC, e o PEMAC ele mensurava essa qualidade de atendimento, e era um programa que estimulava a melhoria. Agora, pelo desempenho, a gente não vai ser mais monitorado anualmente ou a cada 2 anos, e agora vão ser avaliados o trabalho que as equipes têm ao longo dos meses, sendo o resultado vinculado a cada quadrimestre. Incentivar avanços na capacidade instalada, organização dos serviços e ações de promoção e prevenção. Vocês vão ver que a grande maioria dos indicadores eles vão caminhar para o lado da promoção e prevenção, que é uma das principais atribuições da atenção primária, mas que muitas vezes acaba esquecido por a gente trabalhar mais a questão do assistencialismo, da gente mais preocupar com a produção assistencialista, e esses indicadores têm esses voltados à produtividade, mas também têm esses voltados às ações de promoção e prevenção. Enfrentar a dificuldade de fixação dos profissionais, porque esse novo financiamento ele tende a aumentar a arrecadação do município através do aumento dos recursos que vão vir através dos estímulos de desempenho, e isso permitirá ao município ter mais recursos para incentivar a fixação dos profissionais. A gente sabe que municípios mais distantes ou com mais dificuldade logística, a questão da remuneração é um fator impeditivo da pessoa às vezes ficar por mais tempo. E está em conformidade com a Lei Complementar 141, que fala-se do tripé da eficácia, eficiência e resolutividade. Então, como eu disse, o novo financiamento ele sai daqueles 2 blocos principais, PAB fixo e PAB variável, e agora ele é um modelo misto de financiamento com 4 pontos. Captação ponderada. O que é essa captação ponderada? Ela vai levar em consideração o número de equipes do município e a quantidade de população cadastrada, e também, dentro dessa população, aquelas populações vulneráveis. O que a gente chama de população vulnerável? São populações com pessoas acima de 60 anos,
crianças abaixo de 5 anos com riscos à saúde. Então, são parcelas específicas que agora são mensuradas e agora possuem um valor a mais para as equipes trabalhar com essa população. Nós temos o segundo ponto, que é o pagamento do desempenho. Desde o pagamento do desempenho vão ser 21 indicadores, sendo que 7 deles já iniciaram esse ano, que são os indicadores que vão mensurar a qualidade e o desempenho dessas equipes. O terceiro, que é o incentivo a programas específicos estratégicos, neles entra a nossa saúde bucal. O recurso agora da saúde bucal ele vem dentro desse terceiro incentivo, assim como outras áreas como população ribeirinha, equipes fluviais, programas de coordenação voltados à saúde da mulher, à saúde do adolescente e outros programas que têm recursos, por exemplo, o PSE, que é um programa estratégico. E, por fim, esse provimento de profissionais é onde ficou os agentes comunitários de saúde, os recursos dos agentes comunitários de saúde e do programa Médicos pelo Brasil. Dúvidas até então sobre essa mudança em relação à nova tipologia de financiamento? As dúvidas vão colocando aqui no chat, que a gente vai respondendo ao longo da apresentação, e também podemos responder ao final, não se preocupem com isso. E aí, dentro do componente 1, que a gente chama de captação por ponderação, ou captação ponderada, os municípios eles foram feitos tipologias, foram cadastrados por tipos, em que os municípios que foram classificados como urbano, tá, que são ao total 1.457 municípios em todo o Brasil, são equipes que devem ter na sua composição a meta de cadastro 4.000 pessoas, ou seja, se eu tenho uma equipe de um município que foi cadastrado como urbano, essa equipe tem como meta de cadastro 4.000 pessoas para que, ao gerar o recurso de captação ponderado, o município possa estar recebendo o peso máximo ou o valor máximo. Agora, no início, até o mês de abril, todos os municípios vão receber do recurso de captação ponderada como se tivessem a totalidade de cadastros. Então, até abril, todos os municípios vão receber o recurso máximo. E a partir de abril, com a avaliação dos 4 primeiros meses, esse recurso, então, ele já vai começar a vir conforme número de pessoas cadastradas. Então, aqueles municípios que ainda não têm a sua população 100% cadastrada, já é importante aproveitar esses 4 meses para estar atingindo isso. Na faixa 2 e 3, nós temos os intermediários adjacente e rural adjacente, no qual essas equipes têm como meta o cadastro de 2.750 pessoas. E, por fim, nós temos as duas últimas tipologias, que é o intermediário remoto e rural remoto, que já são as equipes que têm como meta 2.000 pessoas. Então, aqueles municípios que foram cadastrados como intermediário remoto ou rural remoto, as equipes têm que ter 2.000 pessoas cadastradas para que elas possam atingir o teto máximo de recurso. E, como eu disse, essa captação ela tem o cálculo dos pesos, que são aquela proporção de ajustes em relação ao critério socioeconômico. Quais são eles? Número de idosos acima de 60 anos, número de crianças vulneráveis entre 0 e 5 anos, parcela da população que são classificadas como populações vulneráveis. Então, todos esses números compõem o que a gente chama de cálculo dos pesos. No caso, se não houver nenhuma parte dessa população que se encaixe nesse perfil, eles vão ser peso 1. Aqueles municípios que tiverem, então, essa população dentro desse parâmetro, essa parcela da população, vão ter o acréscimo de 30%. Exemplo, eu tenho uma população de 10.000 pessoas, e dessa população, dentro dessa faixa que a gente falou de vulnerabilidade, eu tenho 3.000 pessoas. Então, 7.000 pessoas vão ser classificadas ou contabilizadas com peso 1, e essas 3.000 pessoas que estão dentro dessa faixa serão, então, contabilizadas com um acréscimo de 30%. Nesse caso, a Urbano 1 ficaria com 1,3%, as intermediárias adjacente, rural adjacente, 1,45%, então essas 3.000 pessoas, se estiverem dentro dessa margem, seriam 1,45%, e se eu tenho esse mesmo exemplo com uma população de característica rural remota, então essas 3.000 pessoas serão multiplicadas com peso 2. Isso são números que são levantados pelo próprio sistema, através dos cadastros que os ACS fazem naquela ficha
de cadastro individual, em que é feito o preenchimento do questionário socioeconômico, são avaliadas aquelas respostas e, em cima daquelas respostas, o sistema, então, gera se aquelas pessoas são classificadas como vulneráveis ou não vulneráveis. Então, ficou da seguinte maneira. Sem critério socioeconômico, nós temos 1,45 e 2. E, quando eu pego essas mesmas populações e classifico pelo o indicador de vulnerabilidade, que é 30%, essas pessoas, então, vão ser multiplicadas por 1,3 no caso de urbano, 1,885 no caso de intermediário adjacente, rural adjacente, e 2,6 no caso de pessoas que estejam em vulnerabilidade. Esses são os valores que são projetados para essas faixas. Então, aquelas pessoas que, não, sem critério socioeconômico, na faixa 1, vão receber entre 50 e 60 reais por pessoa ano. No intermediário adjacente, 73 e 83 reais por pessoa ano. E intermediário remoto, de 100 a 120. Assim como aquelas pessoas que são classificadas em vulneráveis, 65 a 78, 94 a 113 e 130 a 156 anos. Lembrando novamente, pegando o exemplo ali do rural remoto, esses 130 a 156 reais ano são aqui apenas para aquelas pessoas que são classificadas como vulneráveis. O restante da população vão receber dentro daquela faixa ali de 100 a 120 reais. Já saiu uma portaria determinando que o peso 1 é 55 reais. Então, em cima desse valor, a gente já pode ter uma previsão de aproximadamente 138 para aquelas pessoas vulneráveis que estejam na área de rural remoto, assim como de 55 reais para aquelas pessoas tipo 1, urbano, sem vulnerabilidade. Finalizando, então, essa primeira parte, vem uma pergunta de Coari. Pagamento por desempenho, como isso é repassado aos profissionais no caso de saúde bucal? No caso de pagamento por desempenho, isso vai precisar ser articulado entre gestão municipal e profissionais, como ocorria no PEMAC. Não sei se todos os municípios haviam esse atrelamento entre o valor recebido no PEMAC e o valor recebido por profissional. Nesse caso, são gerados portarias, ou isso pode até ser aprovado em lei municipal, em que aquela porcentagem atingida pelo município ficaria com os profissionais. Isso é uma pactuação individual de cada gestão com seus profissionais, em que o município tem a autonomia de fazer essa pactuação. Eu recomendo que, agora que a gente tem esse critério de desempenho, e isso pode gerar benefício tanto à população quanto também à gestão, que vocês profissionais pactuem com a gestão o alcance de metas e que pactuem que esse alcance de metas possa gerar bônus também para os profissionais. Isso é um acordo que vocês podem fazer entre vocês e a gestão. Eu recomendo muito isso, porque isso é uma forma também de incentivo aos profissionais a atingirem metas, e não só para a gestão atingir indicador. Outra pergunta de Coari. Incentivo a programas. O que são esses incentivos, em especial a saúde bucal? O incentivo de programa, o específico da saúde bucal, seria o custeio de equipe, que hoje já é o mesmo valor que acontecia o ano passado, e os outros dois seriam o LRPD, que é o Programa de Laboratório de Prótese Dentária, que hoje a gente tem 31 municípios que já são cadastrados, então a gente vê que nós temos outros 31 municípios que podem estar aderindo a esse programa, e nós temos o recurso do CEL, que são para aqueles municípios que têm porte para ter atenção especializada já dentro do município. Esses são os três principais componentes em relação ao incentivo de programas voltado à saúde bucal. E voltado às outras áreas, nós temos o incentivo ao programa PSE, os incentivos a programas voltados à saúde da mulher e à saúde do adolescente. Nós temos o recurso para equipes ribeirinhas, equipes fluviais, que são os principais componentes. Consegui esclarecer as suas duas dúvidas, Coari? Então, dando continuidade, a gente agora vai falar sobre o pagamento por desempenho. O que é esse pagamento por desempenho e quais são os parâmetros deles? São indicadores selecionados com base na relevância clínica e epidemiológica, que são indicadores que são voltados, então, para a gente mensurar a parte de atividades das ações, tanto individuais quanto coletivas. São indicadores de processo e de resultados intermediários, ou seja, são indicadores que vão mensurar a nossa atividade meio, porque a atividade fim seria o resultado que aquelas ações têm para a nossa população. Esse é um pouco mais difícil a gente mensurar, já que demanda com que esse resultado surta um efeito positivo na saúde do usuário.
Nós temos também os indicadores de resultados. No caso específico, nós da saúde bucal já trabalhávamos com um, que é o de tratamento concluído. Ele vai continuar, só não vai iniciar esse ano, vai iniciar o ano que vem. E os indicadores globais, que vão ser melhor explicados e mensurados a partir do momento que eles forem implantados. Por enquanto, são apenas indicadores que são baseados em outros países de mensuração como um todo da resolutividade da atenção primária a nível municipal, estadual e nacional. Esse monitoramento ele é quadrimestral, ou seja, apesar da gente ter produções mensais, ele vai surtir resultado em avaliações quadrimestrais, e essas avaliações quadrimestrais que vão determinar os recursos para os próximos 4 meses, ou seja, a gente é monitorado mês a mês, a cada 4 meses é gerado, então, a avaliação desse indicador, e esse resultado ele vai prevalecer pelos próximos 4 meses em relação aos recursos de equipes, até essa equipe ser novamente avaliada no próximo quadrimestre. Eles são metas graduais que consideram o estágio atual da equipe, então aquelas equipes recém-implantadas, ela tem um intervalo que a gente chama de avaliação intermediária. Então, uma equipe recém-implantada ela não vai ter a mesma média de uma equipe que já existe há mais tempo. E são valores ponderados em relação à dificuldade das equipes. Uma dúvida do coordenador de Humaitá. Em relação ao incentivo às equipes de saúde bucal na competência passada, não recebemos até o momento, não foi repassado. Em relação ao recurso de saúde bucal, houve um problema na geração dos recursos das equipes, então aquelas equipes que recebem os 50% do fator amazônico não receberam. Esse problema já foi detectado pelo Ministério e já está em fase de geração de recursos, ou seja, aqueles municípios que não receberam na primeira competência, que foi em fevereiro, os 50% vão receber, ou seja, não há nenhuma chance de vocês ficarem sem receber. Não existe uma previsão em data, mas esse recurso vai cair sim. Então, agora em fevereiro, ele caiu como se todas as equipes fossem sem o fator amazônico, ou seja, 2.230 por equipe. Alguns municípios relatam que as equipes nem esse 2.230 receberam. Esses municípios a gente pede para que seja feito inicialmente um levantamento para saber se alguma equipe deixou de enviar a produção. Se todas as equipes enviaram regularmente a produção, então a gente vai acionar a coordenação, cada caso individualmente, para a gente procurar saber o porquê que aquela equipe, aquele município que às vezes tem 12 equipes, só recebeu por 10 ou por 9. Então, no primeiro momento, vamos analisar se todas as equipes informaram regularmente. Eu entrei em contato com vários coordenadores solicitando informações, porque no gestor a gente observa que tinha equipes que estavam há 1, 2 ou até 3 meses sem enviar a produção. Se o município não estiver dentro desse parâmetro, ou seja, se todas as equipes informaram regularmente, peço que entre em contato comigo por WhatsApp ou por e-mail, para que a gente faça, então, essa solicitação para a coordenação sobre explicação a respeito disso. Certo? Então, por favor, peço que me mande um e-mail relatando isso, e aí eu já vou estar entrando em contato com a coordenação nacional solicitando essa informação. Se eles falarem que esse município está dentro daquele município que realmente houve problema no processamento do recurso, aí a gente vai, então, sinalizar isso. Em relação aos 7 indicadores que já estão em funcionamento esse ano, nós temos, então, indicadores voltados ao pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança e doenças crônicas. Especificamente para a saúde bucal, nós temos o indicador de número 3, que é a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. Qual é o parâmetro da literatura? Qual é o parâmetro hoje que poderia ser empregado pelo Ministério como parâmetro para esse indicador? Seria 90%, mas como a gente está em uma fase de implantação desse indicador, o Ministério optou então para 2020 a meta de 60%. Por que 2020 meta de 60%? Pode ser que o ano que vem essa meta suba para ficar mais próximo do parâmetro, que é o parâmetro da literatura. Então, para esse ano 2020, a meta é 60%, e esse indicador ele tem peso 2. O que significa esse peso 2? Se vocês fizerem um somatório dos pesos, você vai ver que o total dá 10. Então, significa que
Na contagem da nota final, a proporção de gestante ele vai pesar 2 vezes. Ou seja, se eu deixar de atingir esse indicador, ele vai influenciar na minha nota final 2 vezes mais do que, por exemplo, a cobertura de exame citopatológico, que é peso 1. Qual é a importância disso para nós da saúde bucal? Que nós precisamos, então, ainda mais prestar atenção nesse indicador, para que a gente possa, então, estar mensurando ele e estar fazendo com que esse indicador seja atingido, para que não sejamos responsabilizados caso a nota de desempenho do município venha a cair. Porque, com certeza, isso é uma experiência que eu acho que quem não teve ainda vai ter. Se for detectado que o indicador caiu e um dos responsáveis foi a saúde bucal, pode saber que nós vamos ser cobrados e vamos ser cobrados muito por isso. Então, essa aqui dentro da nota técnica, as informações que o Ministério nos traz como indicador. Tá? Essa nota técnica está disponível dentro do e-gestor, e aqui eu abro um parêntese, que aqueles coordenadores que ainda não têm acesso, ou seja, não têm a senha e o perfil de acesso ao CISAB dentro do e-gestor, recomendo veementemente que converse com o secretário ou secretária do município ou com a coordenação de atenção básica e solicite que vocês tenham esse acesso. Por quê? Dentro do e-gestor, todas as informações que eu passar aqui vão estar disponíveis lá, inclusive eu vou estar mostrando um passo a passo de onde vocês vão estar conseguindo essa informação dentro do e-gestor. Então, é de fundamental importância que vocês averiguem mensalmente como que está o andamento desse indicador e que vocês possam, através de reuniões mensais, que também é uma outra orientação que eu dou, que a partir da criação desse indicador de desempenho, haja reuniões mensais para que o coordenador possa estar divulgando as equipes e estar orientando as equipes que estejam com dificuldade em estar atingindo aquele indicador, trocas de ideias, sugestões, e para que a equipe ela possa saber também, dentro daqueles dados, onde ela pode estar errando, onde ela pode estar melhorando. Então, essas reuniões são de fundamentais importância, reuniões mensais, e para essas reuniões é importante que vocês levem as metas de cada indicador e como que cada equipe está se portando nele. Eu já adiantei que o parâmetro, então, que traz na literatura é 90%, mas a meta para 2020 vai ser 60%. E como que é feito o cálculo desse indicador? São o número de gestantes com pré-natais na APS e com atendimento odontológico, dividido pelo parâmetro de cadastro população IBGE, vezes o SINASC ou o número de gestantes identificadas. O que significa esse denominador? População, parâmetro de cadastro população IBGE versus SINASC. O município ele tem uma média de crianças nascidas ao longo do mês. Então, vão ser utilizados essa média para gerar o número de proporção de número de gestantes daquele município, ou vão ser utilizados o número de gestantes identificados. Depende muito de qual é a cobertura de identificação de gestantes do município. Se o indicador de cobertura for 100%, vão ser utilizadas só aquelas gestantes identificadas. Senão, o sistema vai trabalhar, então, com essa meta ou com essa probabilidade de gestantes no município. E aí vem uma coisa importante. Se eu estou falando com meta do município, significa que todas as gestantes do município são responsabilidade das equipes, estando aquela gestante ou não vinculada a uma equipe. Como que eu vou estar averiguando isso dentro do e-gestor? Para quem já tem conhecimento do e-gestor, sabe que essa é a tela inicial quando eu entro, através do acesso restrito, essa é a primeira tela, e vocês vão precisar, então, ter acesso ao CISAB. E dentro do perfil CISAB, é importante vocês estarem cadastrados como gestor do programa, no caso, gestor do programa municipal, e aí, dentro dessa tela, vocês vão apertar acessar sistema. E aí, dentro dessa tela, vocês vão ver essas 5 janelas. Essa primeira janela, onde vem escrito envio, é onde vocês podem estar monitorando as equipes que estão enviando produção. Então, essa janela ela te dá se a equipe enviou ou não produção dentro daquele mês. Isso é importante porque, às vezes, tem-se conhecimento, tem-se uma noção de que todas as equipes estão informando produção, só que não adianta eu ter apenas essa visão de achar ou não. Ela tem que estar no sistema. Esse é o sistema que o Ministério monitora, que é o CISAB. Então, muitas vezes, a gente tem essa produção
ocorrendo, mas essa informação não chegando ao Ministério, é importante determinar o que está acontecendo nesse meio caminho. Então, isso vocês vão poder visualizar perfeitamente dentro dessa janela envio. Processamento e validação. Essa janela aqui, ele me dá o número de fichas que foram enviadas e número de fichas validadas. Se vocês começarem a monitorar mensalmente dentro do gestor, vocês vão perceber que nem todas as fichas que são enviadas são validadas. Por quê? Às vezes você tem erro na hora de preenchimento da ficha, quer seja porque o cartão SUS é inválido, quer seja porque alguns dados deixaram de ser informados, ou quer seja porque aquela ficha tem problemas no seu preenchimento. Então, aqui a gente começa a ver quantas fichas foram validadas, e isso é importante porque, novamente, não adianta produzir, essa produção ela tem que estar consistida, tem que ser produção válida. Então, essa janela nos ajuda. Não recomendo vocês começarem logo de início, para quem não tem muito conhecimento, muita familiaridade com o gestor, trabalhar com isso aqui, porque isso pode gerar confusão. Recomendo inicialmente vocês trabalharem com essa janela envio, com essa janela saúde. Dentro da janela saúde, vocês vão ver a produtividade por procedimento. Então, aqui vocês têm como mensurar o número de procedimentos efetuados por equipe mês. Aqui vocês também vão ter acesso ao indicador de primeira consulta odontológica programática, exatamente concluído. Nós vamos conversar um pouquinho mais para frente. E aqui vocês também vão ter acesso às atividades coletivas. Então, aqui vocês também podem mensurar, monitorar o número de atividades feitas nas escolas, o número de atividades coletivas feitas pelas equipes. Nessa quarta janela, cadastro, em relação aos cadastros individuais feitos pelos ACS, e aqui que é o nosso tema da nossa palestra, que são os indicadores de desempenho. Então, dentro dessa janela, eu vou conseguir mensurar como que está o meu indicador naquele momento. Então, clicando-se nessa janela, vocês vão ver que aparece, então, essa página que é o indicador de desempenho. Inicialmente, vocês vão ver lá a nota técnica, então, aquela informação que eu passei no slide anterior, ela está dentro dessa nota técnica, por isso que eu falei que é importante a gente ter acesso ao gestor. O segundo ali, vocês vão ver que é um documento orientador que fala sobre a implantação desses novos indicadores de desempenho. As duas próximas, vocês vão ver lá uma guia para preenchimento em TEC e outro CDS desses novos indicadores. Para quem ainda tem a dúvida de preenchimento de ficha, eu acho importante dar uma olhada nisso. E, por fim, nós temos um guia de implantação, que é para saber como que está o desempenho em relação à implantação desses indicadores dentro das equipes. E aí, clicando ali na aba indicador, vocês vão ver os 7 indicadores, ao qual eu fiz questão de deixar bem frisado o nosso indicador, que é o de proporção de gestantes. Ao clicar nesse indicador, nesse item, vocês vão poder gerar, então, uma planilha com o número de gestantes avaliados por equipe. Então, através dessa janela, vocês vão poder saber quantas gestantes foram atendidas naquele mês. E aí, tendo-se conhecimento do total de gestantes que vocês vão poder ter através do indicador número 1 ou através de informações da própria equipe, do próprio enfermeiro da equipe, vocês vão saber se vocês estão próximo, perto ou muito distante de atingir o indicador. E aí eu fiz questão de colocar uma outra função que o gestor nos dá, que é o de cobertura, de atenção básica, de agente comunitário e de cobertura de saúde bucal, porque, como eu falei anteriormente, as gestantes são por município. O que significa isso? Vou dar um exemplo. Se eu tenho um município hoje com 6 estratégias de saúde da família e apenas 3 estratégias têm saúde bucal, não significa que essa equipe de saúde bucal ela é responsável apenas pelas gestantes daquela área territorializada. Não. As 3 equipes de saúde bucal são responsáveis por todas as gestantes do município. E aí vem a importância do indicador de cobertura e de um trabalho que nós, coordenadores, vamos precisar fazer de conscientização aos nossos gestores e secretários, que é necessário que todas as equipes tenham a saúde bucal para que não haja uma sobrecarga daquelas equipes hoje que já estão inseridas em estratégia de saúde da família. Por quê? Se eu tiver uma cobertura satisfatória dessas 3 equipes e daquelas 3 outras equipes eu não tiver a avaliação das gestantes, como o indicador ele é municipal, apesar de ele ser monitorado por equipe, ele é um indicador municipal, eu vou ter um comprometimento muito sério do meu indicador. Pegando esse mesmo exemplo, vamos supor que essas 3 equipes tenham 100%
de atingir a meta em relação à gestante, ou seja, todas as gestantes sejam monitoradas, mas aquelas 3 outras estratégias, nenhuma das gestantes forem monitoradas, a tendência é que meu indicador, ao final de 4 meses, seja de 50% e eu estaria, então, abaixo da minha meta de 60%. Ou seja, naqueles municípios em que eu tenha áreas não cobertas por equipe de saúde bucal, as gestantes daquelas áreas vão, sim, ficar responsáveis por essas equipes. No início, vai se aumentar o trabalho, e aí que é importante a gente, na elaboração dos planos municipais, principalmente o ano que vem, que é o ano de elaboração do próximo plano municipal, quer seja através das programações anuais de saúde que estão sendo elaboradas ou finalizadas agora no início do ano, que a gente coloque, então, a importância da gente ter mais equipes no município e sinalizar a importância da implantação de novas equipes naqueles municípios que não têm cobertura de 100%. Naqueles municípios que já têm cobertura de 100% das equipes, ou seja, aqueles municípios em que ao acessar aqui o indicador eu tenho cobertura de 100%, esses municípios só precisam, então, melhor articular o trabalho das equipes. Aqueles que não têm, por exemplo, aqueles municípios que estão com 50% de cobertura, é importante a gente, então, analisar a viabilidade de a gente ampliar esse número de equipes. Uma dúvida de Quari. Explique mais um pouco sobre o atendimento de grávidas. Quantas consultas odontológicas seriam necessárias mensalmente de grávidas? Nos dê uma média, por exemplo. No indicador, ele pega o quê? Que são necessárias uma consulta durante o pré-natal. E aí, qual é a orientação que eu venho dando para que a gente não tenha problema ao captar essa gestante? Que seja feita essa consulta no momento em que se começar o pré-natal. Então, que as equipes articulem com os enfermeiros, médicos e demais profissionais, que a gestante, ao iniciar o pré-natal, que ela seja encaminhada nesse mesmo dia às equipes de saúde bucal. Para quê? Para que a gente já possa garantir que essa gestante seja feita essa consulta. Por quê? Essa consulta, ela não é aquela consulta de objetivo de tratamento. Essa consulta tem como objetivo a avaliação da situação de saúde bucal daquela gestante, das orientações que são pertinentes à gestante naquele período em que é orientado a gestante sobre a importância do cuidado com a saúde bucal. São orientadas algumas informações que a gestante muitas vezes conhece, que gestantes que têm um aumento na frequência do consumo de açúcares, ela deve ter um cuidado maior, ou seja, um aumento, às vezes, do número de escovações. Ser orientado essa gestante sobre a gengivite gravídica, ou seja, falar que durante aquele período gestacional o aumento de hormônios faz com que a probabilidade de ter gengivite seja maior, então isso faz com que a gestante precise ter um cuidado maior com a higiene bucal. Então essa consulta é aquela consulta de avaliação, orientação, e se essa gestante tiver necessidade de tratamento, a conscientização da importância dela fazer o tratamento, lógico, o consentimento dela. Então, essa consulta, ela tem o objetivo que é de avaliar e orientar. Quantas consultas dessas a gente precisa ao longo do pré-natal? Apenas uma, logo no início, porque daí as demais consultas que essa gestante vai ter, vai ser para tratamento ou para acompanhamento. Então, são necessárias uma consulta. Sendo feita essa consulta logo no início do pré-natal, esse indicador já vai estar coberto. Então, esse indicador é número de consultas por gestante. Então, se eu tenho 10 gestantes numa equipe, eu tenho que ter 10 consultas odontológicas. Um batendo com o outro, eu tenho cobertura de 100%. Consegui esclarecer, Quari? Caso tenha dúvida, nós podemos voltar no final novamente com esse esclarecimento. Então, para a gente finalizar em relação a esse indicador, ele é um indicador de consulta no pré-natal odontológico, como aquela consulta orientativa que a gestante tem logo no primeiro. Se vocês observarem o pré-natal, a consulta de orientação é a primeira, é a segunda, as demais consultas são de acompanhamento. Mesma coisa da saúde bucal. Nós temos a primeira consulta de avaliação e orientação, e caso essa gestante precise de mais consultas para acompanhamento ou tratamento, são consultas subsequentes. Mas aqui é monitorada essa primeira importante. Temos alguma dúvida em relação
a esse indicador. Então, esse indicador ele já está valendo. Ele tem o peso 2, ou seja, ele impacta na nota final 2 vezes mais que outros que tem peso 1. A meta dele é 60%. Ele já vai ser válido a partir de agosto. Por que a partir de agosto? Porque o Ministério ele deu um prazo de 2 quadrimestres para que os municípios possam se adaptar. Então, inicialmente, nesses 2 primeiros quadrimestres, ficam valendo ainda a nota do PEMAC. A partir de agosto, então, já para os recursos de setembro, já vai valer, então, a nota do indicador de desempenho. Então, a partir de setembro, a gente já vai ter os municípios recebendo pelo indicador de desempenho. Aqueles municípios que tiverem com indicadores ok, que podem ser monitorados pela gestor, com certeza vão receber igual ou mais do que recebem no PEMAC. Porque muitos municípios, a gente vê, a grande maioria no Amazonas tinham nota regular ou ruim. Então, atingindo esse indicador, vocês vão começar a atingir notas boa, muito boa, ótimo. E aqueles que tenham notas já medianas, vão poder ter a possibilidade de aumentar ainda mais. Hoje, no estado, salvo engano, acho que só Borba tinha equipes com nota ótima, que com certeza, atingindo esse indicador, vão continuar recebendo igual ou maior que recebido no PEMAC. Então, esse indicador é um indicador que já está válido, vai ser monitorado ao longo de 2020 e começará a valer para os recursos de setembro. Agora, vamos analisar outros 2 indicadores que também farão parte desse novo financiamento, mas começarão a valer a partir de 2021. Primeira pergunta que vocês podem fazer: por que você já está conversando a respeito desse indicador se vai valer só para 2021? 2 motivos. Primeiro, são 2 indicadores que não têm tanta facilidade de adaptação como de indicador de pré-natal de gestantes, porque são indicadores que há necessidade de melhoria no processo de trabalho, o que leva mais tempo para que possa ser atingido uma regularidade e uma conscientização por parte da equipe. E segundo, porque em um levantamento que eu fiz para 2019, são poucos municípios hoje que conseguiriam atingir a meta PEMAC, que era 15%. Nós esperamos que a meta dentro do indicador de desempenho seja até maior que a do PEMAC, entre 20% e 25% até mais. Então, qual é a minha proposta ao estar trazendo isso agora? É que todos os municípios, todos os coordenadores já trabalhem com esses 2 indicadores, para que ao final de 2020 a gente possa pelo menos atingir a meta PEMAC, para que a gente não seja pego tão despreparado quando eles começarem a valer 2021. Porque eu acredito que esses 2 indicadores, eu acho que em 4 meses, vocês teriam dificuldade de fazer com que todas as equipes consigam atingir essa meta. Então, o indicador de primeira consulta nova programática, eu gostaria de ter a fé que todos já conhecem, mas eu quero reforçar um pouquinho sobre o que ele é e como ele funciona. O primeiro indicador de consulta odontológica programática é aquela consulta que a gente faz. A primeira consulta do ano, então ele é um indicador que vale uma vez ao ano, e é aquela consulta em que a gente faz a avaliação do paciente sobre necessidade de tratamento ou não, ou seja, a gente vai analisar a situação da saúde bucal daquele usuário. Nós vamos orientá-lo principalmente sobre a importância da prevenção, que no caso seria escovação, em relação ao consumo de açúcares. Então, é aquela consulta que a gente vai passar algumas orientações de como que o cuidado com a saúde bucal reflete na condição geral do paciente, tanto em número de cáries, de saúde periodontal, quanto de saúde geral. E caso aquele paciente tenha necessidade de tratamento, então a gente vai fazer um planejamento para que esse paciente faça esse tratamento. Então, essa é a primeira consulta odontológica programática. Como que esse indicador funciona? É o número de primeiras consultas que são lançados na ficha odontológica individual como primeira consulta odontológica programática, dividido pela população cadastrada no mesmo local e período, vezes 100, porque esse é um indicador de porcentagem. Um exemplo rápido. Então, se eu tenho uma equipe que é responsável por 2.000 pessoas, ou seja, uma equipe de saúde bucal dentro de um município que seja classificado como rural remoto, então, se aquela equipe é responsável por 2.000 pessoas, quando a gente trabalha com parâmetro de 15%, significa que, ao longo de um ano, pelo menos 300 pessoas
tem que ter passado por essa avaliação. E essa avaliação, muitas vezes, obrigatória, essa avaliação não obrigatoriamente precisa ocorrer em consultório odontológico. Ele também pode acontecer nas escolas, através do programa PSE, ele pode acontecer em visitas domiciliares, no atendimento domiciliar. O que é importante a gente saber? Primeiro, que é uma consulta que tem que ser avaliado as condições de saúde bucal daquele paciente. É uma consulta que deve ser passado orientações, não é aquela consulta simplesmente que você olha o problema e não tenta explicar para o paciente o porquê que ele chegou naquele problema. E, por fim, se esse paciente está dentro da UBS, eu já posso encaminhar ele para uma próxima consulta. Se esse paciente estiver fora da UBS, eu vou orientar ele a estar procurando a UBS para dar continuidade ao tratamento. Então, essa é a primeira consulta odontoprogramática. Na ficha CDS, ela é lançada no campo logo abaixo, consulta agendada. E no PEC, quando esse paciente ele é encaminhado, eu vou sinalizar lá no PEC, então, que aquela primeira consulta é a primeira consulta odontológica programática. Como eu disse, o e-gestor ele é uma ferramenta importante porque ele nos dá condições de eu averiguar indicadores. Como que eu posso estar acompanhando esse indicador de primeira consulta odontológica programática para que nas minhas reuniões mensais eu possa estar conversando com a minha equipe? Eu posso, então, estar acessando através do meu perfil CISAB, do e-gestor. Eu vou estar vindo, então, aqui na janela saúde. Quando eu entro na janela saúde, ele me dá, então, duas opções: produção e atividade coletiva. A atividade coletiva ela é mais voltada para aquelas atividades na escola, naquelas atividades relacionadas ao PSE ou nas relacionadas a atividades coletivas propriamente dito. E aqui, então, eu vou entrar na minha janela produção. E aí vai aparecer essa página para mim. Quando aparecer essa página, onde está escrito linha do relatório, porque ele gera uma planilha Excel, eu vou estar colocando o município, ou vocês que têm acesso ao perfil municipal, vocês também podem estar colocando por equipe. É permitido ao perfil municipal ter esse detalhamento por equipe. E na coluna vocês vão marcar tipo de consulta. Por que vocês vão marcar tipo de consulta na coluna relatório? Porque vocês vão vir cá embaixo e vão marcar aqui, primeira consulta odontológica programática. Então, na linha, ele vai dar o município ou a equipe, e na coluna, ele vai me dizer, então, quanto que aquela equipe atingiu de primeira consulta odontológica programática. E vamos gerar a planilha. Dúvida da Raimara, Juruá. Você pode falar melhor como atingir esse indicador através do PSE? Como que nós podemos atingir um indicador de primeira consulta odontológica programática através do PSE? Dentro do PSE, nós temos 4 atividades que são obrigatórias. Nós temos as atividades educativas, que dentro delas estão a palestra. Por que eu falo que dentro delas estão a palestra? Porque não existe só palestra em atividade educativa. Existem outras atividades que a gente pode fazer com as crianças, como desenhos, jogos, atividades lúdicas, e até com crianças menores de 6 anos, ele tem mais eficácia do que, às vezes, a gente apenas levar um projetor ou levar uma coisa para estar passando para elas. Atividades educativas, nós temos escovação supervisionada, nós temos a aplicação tópica de fluo e a gente tem, por último, o levantamento de necessidade. Dentro do PSE, o que é exigido da equipe de saúde bucal? Apenas que seja feita a avaliação dos escolares e na ficha seja sinalizado se essa criança precisa ou não de tratamento odontológico, que é aquele campo da ficha de atividade coletiva que a gente marca alterado ou não alterado. Alterado é porque ele tem alteração na saúde bucal e precisa de tratamento odontológico, e não alterado, que significa que a criança está com saúde bucal boa. Se a gente evolui e, ao invés de fazer apenas a avaliação de necessidade de tratamento, a gente faz a avaliação dessa criança como um todo, ou seja, se eu faço essa avaliação da necessidade de tratamento como um todo, já oriento essa criança sobre os cuidados que ela tem que ter com a saúde bucal, como, por exemplo, escovar dente 3 vezes ao dia, chamar a atenção daquela criança que aquele buraquinho no dente foi causado, quer seja por não ter escovado dente, quer seja por ter consumido muito açúcar. E se eu pego essa consulta e lanço numa ficha odontológica individual, ela torna-se uma simples avaliação de necessidade para se transformar em uma primeira consulta odontológica programática. Ou seja, se eu faço com que essa avaliação no PSS se transforme numa avaliação mais robusta, mais complexa, se encaixando no perfil da avaliação que eu faria no consultório, eu posso lançar ela como
consulta odontológica programática dentro da ficha odontológica individual. Então, para isso, eu preciso fazer a avaliação completa, orientação à criança, preencher a ficha odontológica individual com o cartão da criança, que também é necessário no PSE, e, por fim, lançar essa ficha como ficha odontológica individual. Eu fazendo esses 4 fatores, eu potencializo meu PSE e potencializo meu indicador de primeira consulta odontológica programática. Muitos podem perguntar, doutor, mas a atividade do PSE é uma atividade um pouco corrida, muitas vezes a gente tem pouco tempo para executar ela. Uma outra orientação que eu posso trazer, que para o PSE é interessante, é a gente começar a articular para que o PSE não ocorra apenas em um período do ano ou em um mês do ano. A gente pode estar trabalhando essas atividades nas escolas ao longo do ano, ao longo dos 10 meses letivos. E como que a gente pode fazer isso? Está separando um dia no mês para que a gente possa estar indo na escola, e se eu tiver, então, 10 dias ao longo do ano para estar fazendo atividade na escola dentro da minha área territorializada, eu vou poder, então, me articular de uma maneira melhor para que eu não faça tudo de uma vez só. Eu posso estar fazendo 2 ou 3 escolas por mês, e com isso, atingindo todas as metas, porque o PSE, eu posso estar lançando gradativamente ao longo do ano essas atividades, e com isso eu ganho mais tempo. Ao invés de, por exemplo, estar fazendo 10 salas em um único mês, eu faço 2, isso vai permitir que eu faça uma abordagem com maior tempo nos alunos e transformando, então, essa simples avaliação numa primeira consulta odontológica programática. Uma outra dica que eu posso dar também de primeira consulta odontológica programática: crianças de 0 a 2 anos, ou seja, crianças que estão no período de puericultura. Se essas crianças estão nessa fase de puericultura, a gente pode estar fazendo avaliação dessas crianças também. Se eu estou avaliando essa criança no meu consultório, mesmo que ela tenha de 0 a 2 anos, ou seja, ela tenha, no caso, de 0 a 6 meses, ela ainda não tem dente, mas eu faço a avaliação do rolê gengival e passo orientações para a mãe. De 6 meses a 1 ano, eu tenho parcialmente todos os dentes de leite irrompidos, mas se dentro dessa fase eu já começo a orientar a mãe sobre o cuidado com os primeiros dentinhos, e aí, logicamente, essa criança ainda não vai ter ainda uma quantidade grande de cárie ou nenhuma cárie, e de 1 a 2 anos, que é uma fase ainda que a criança ainda está desenvolvendo os dentes, ou seja, nem todos eles estão cariados, eu tenho uma facilidade maior de atingir essas crianças, porque elas vão estar fazendo a puericultura, e com isso eu vou estar potencializando minhas primeiras consultas odontológica programática. Então, é interessante também eu trabalhar as crianças de 0 a 2 anos. Dúvida do pessoal do São Gabriel da Cachoeira: na primeira consulta odontológica, já posso iniciar o tratamento? A orientação que é nos dado, que como a primeira consulta odontológica programática é uma consulta em que eu estou fazendo a avaliação completa do meu paciente, eu vou estar orientando o meu paciente, passando orientações sobre o autocuidado, sobre o alto consumo de alimentos cariogênicos, então eu vou estar tendo um tempo ímpar de passar informações. Então, é sugerido que essa primeira consulta seja só consulta. Mas muitos colegas me abordaram falando assim: doutor, mas na primeira consulta, muitas vezes eu preciso fazer profilaxia até para eu ter uma melhor visão da minha área bucal. Então, nesse caso, a gente faz a profilaxia e faz a primeira consulta. Não recomendo que seja iniciado o procedimento. Agora, se de tudo for impossível, porque essa pessoa muitas vezes é da área rural, ou essa pessoa tem dificuldade em voltar, então lança-se, mas o indicado é que a primeira consulta seja aquela consulta mãe, aquela consulta de orientação. Até porque eu acho que todos nós, odontólogos e que trabalham na saúde bucal, concordamos. Não adianta eu cuidar do dente, eu restaurar o dente, eu fazer todo o tratamento, se o paciente não mudar a conscientização que ele tem sobre cuidar da saúde bucal. Porque se esse paciente já teve problema com o dente uma vez e ele não mudar o hábito de escovar o dente, com certeza esse paciente vai voltar e vai voltar até mais breve, porque o dente restaurado ele não tem a mesma resistência de um dente rígido. Então, eu acho que muito mais do que a gente às vezes preocupar, lógico, não estou falando em relação à dor. Dor é urgência. Mas se eu tenho um paciente que eu tenho uma oportunidade de mudar a conscientização, que eu tenho a oportunidade de orientar ele, vamos usar todo esse tempo da consulta para isso,
vamos planejar o tratamento, e aí sim, numa segunda sessão, começar os procedimentos, e a exceção seria a profilaxia, se eu precisar dela, para fazer uma melhor avaliação desse paciente nessa primeira consulta. Espero ter esclarecido a dúvida de São Gabriel. E aí, dando continuidade, eu quero falar um pouquinho também sobre o outro indicador que vai começar a valer a partir de 2021, que é o indicador de razão de tratamento concluído sobre primeira consulta odontológica programática, que a gente conhece como indicador de tratamento concluído. Esse indicador ele serve para mensurar o total de pacientes que foram avaliados e que, caso tenham necessidade de tratamento, que ele tenha, então, tido a oportunidade de fazer todo o tratamento ao qual ele tem necessidade. Uma pergunta: se esse paciente ele passa por uma avaliação e não há necessidade de tratamento, se ele é um paciente CPOD 0, nesse caso, se ele não há necessidade de tratamento, essa primeira consulta também gera tratamento concluído, já que ele não tem necessidade de mais consultas. Em contrapartida, se eu tenho um paciente que na primeira consulta ele tem necessidade de fazer restauração, vamos supor 3, eu vou me planejar e ao final desse tratamento, se ele tem só cárie, se ele tiver cárie e problema periodontal, então é cárie, ou seja, quando eu, ao final, fazer uma nova avaliação e ver que esse paciente não tem mais necessidade de tratamento, aí eu darei tratamento concluído. Esse indicador, então, ele é o número de tratamentos concluídos sobre o número de pacientes que fizeram a primeira consulta odontológica programática. Por que fizeram a consulta odontológica programática? Porque se ele veio como demanda espontânea, se ele veio só por causa de uma dor, ele veio para tirar a dor, ele não passou por uma avaliação, então nem se sabe quantas consultas de retorno ele terá necessidade para estar concluindo o tratamento. Esse indicador, qual é a importância dele? Ele mede a resolutividade, ele mede o quanto que minhas equipes eles estão sendo produtivas em relação a não apenas detectar o problema, mas também solucionar o problema. De qual é a resolutividade dessa equipe de fazer com que a população ela saia de um estágio de problema de saúde bucal para entrar num estágio de boca saudável, saúde bucal ok, para que então a gente possa fazer o nosso papel de atenção primária, que é a prevenção. Como que eu posso estar mensurando esse indicador? Novamente, eu vou estar entrando lá no CISAB, vou estar clicando no ícone produção, e para gerar o relatório, eu vou estar sinalizando na linha de relatório município ou equipe, e na coluna eu vou estar colocando conduta SB. Por que conduta SB? Porque aí quando eu vim aqui embaixo, eu vou estar marcando então o ícone de tratamento concluído, onde está escrito conduta, e vou estar gerando a planilha, e essa planilha então vai me dar um número de pacientes que foram lançados com tratamento concluído. Onde que eu lanço isso? Na ficha CDS, logo abaixo no tipo de conduta, e no PEC, quando eu finalizo o tratamento, que eu vou lá e lanço finalização ou tratamento concluído. Quais são algumas dicas que eu posso estar trazendo em relação ao indicador de tratamento concluído? 2. Voltando novamente às crianças dentro do período de puericultura, ou seja, que as crianças de 0 a 6 meses e de 6 meses a 1 ano, em que a minha probabilidade, ou no caso de 0 a 6 meses, por não ter dente, eu não teria necessidade de tratamento, apenas orientação. Então, que as crianças de 0 a 6 meses vão ser avaliadas, as mães vão ser orientadas. Então, eu acho até mais importante, onde, por exemplo, aqui em Manaus, a gente tem um programa chamado Bebê Dente, onde em Londrina, que é onde surgiu esse programa, a gente tem a clínica do bebê, que é aquela fase em que a gente tem aquela melhoria e a possibilidade de estar orientando a mãe e ter uma criança saudável. Então, aquele de 0 a 6 meses é uma fase em que eu vou avaliar a criança e, consequentemente, o tratamento concluído vai ser maior. Naquelas crianças de 6 meses a 1 ano, em que a minha probabilidade de cárie é menor, então a chance de eu dar tratamento concluído é muito maior, ou tratamento concluído em menos sessões, e também focalizando a prevenção. E aos adultos acima de 65 anos,
que também é interessante a gente ter esse cuidado, porque são adultos que muitas vezes têm necessidade de prótese, então a gente vai fazer a avaliação da mucosa, fazendo o preventivo de câncer bucal, e se esse paciente for desdentado, a gente então vai encaminhar ele para a prótese, e ao encaminhar ele para a prótese, a nossa parte de tratamento finaliza porque ele é um encaminhamento. Então, a gente também tem a possibilidade de dar tratamento concluído a esse paciente, ou se ele é um paciente que vai utilizar uma prótese parcial, eu faço o tratamento daqueles dentes, encaminho ele para a prótese e também dou o tratamento concluído. Então, algumas possibilidades que a gente pode estar articulando para estar trabalhando também esse indicador de tratamento concluído, além daqueles pacientes que, ao iniciar o tratamento, a gente pode fazer uma lista, e ao se fazer essa lista, a gente pode, então, estar monitorando se esse paciente está retornando ou não, e sempre a cada final de mês, a gente pode estar solicitando a um ACS para estar indo até as casas, convidando esse paciente a voltar, explicando a importância de concluir o tratamento, e com isso, cada profissional da sua equipe vai poder estar monitorando quem são os pacientes que iniciaram e não concluíram o tratamento, iniciaram a primeira consulta e não finalizaram o tratamento concluído. Então, essas são algumas dicas que a gente pode ter para esse indicador, já que ele é um indicador de resolutividade e que ele vai ser peça fundamental nesse desempenho a partir do ano que vem. Gostaria de finalizar essa primeira parte da apresentação com essa frase de Aristóteles, que diz: inteligência não é apenas conhecimento, mas também a capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos. Deixo aqui o meu contato do e-mail, para aqueles que quiserem tirar dúvidas ou quiserem solicitar a apresentação, eu posso estar disponibilizando por e-mail, basta me enviar um e-mail para esse endereço eletrônico que eu estou deixando aqui na tela. E para aqueles que quiserem entrar em contato para estar tirando dúvidas, nós temos o telefone fixo, nós temos também o WhatsApp. E agora, nessa parte final, eu gostaria de deixar em aberto para a gente possa estar trocando ideias, tirando dúvidas em relação a isso que foi explanado ou outras dúvidas que sejam relacionadas ao novo financiamento ou mesmo dúvidas relacionadas à saúde bucal. Estamos aqui para ajudar. Vamos aproveitar esse espaço. A gente está trocando, às vezes, algumas dúvidas com colegas que perguntaram a respeito do trabalho que a gente pode fazer com esse indicador no PSE, a respeito de como funciona o indicador de pré-natal odontológico. Reforçando, aqueles que já detectaram o problema no recurso das equipes, além de uma ITA, gostaria também que sinalizasse no WhatsApp, para que a gente possa estar levantando esses questionamentos para a coordenação nacional. Uma dúvida de Quari: no financiamento do SUS só houve mudança no PAB fixo? Não. Na verdade, não existe nem o PAB fixo, nem o PAB variável. Agora a gente trabalha com os recursos em cima daquelas 4 faixas. Agora os recursos são trabalhados em cima dessas 4 faixas: captação ponderada, pagamento, desempenho, incentivo a programas específicos e provimento de profissionais. Para vocês entenderem um pouco como é que ficou, apesar de que só a nível de entendimento. O PAB fixo era o quantitativo que o município recebia por população IBGE. Agora o município não recebe mais por esse quantitativo, ele recebe por número de pessoas cadastradas. Onde que está isso? Está dentro da captação ponderada. Dentro do PAB variável, a gente tinha recurso das equipes, no caso, saúde bucal, ribeirinha, fluvial, PSE, PEMAC, isso tudo saiu de dentro do PAB variável. No caso, os recursos específicos de programas, eles estão no item 3, e no caso, o PEMAC, ele foi para o item 2, que é pagamento por desempenho. Então, nós não somos mais monitorados pelo PEMAC e agora sim por desempenho. Os recursos dos programas que antes vinham no PAB variável, agora vem no incentivo a programas específicos e estratégicos. Então, vamos agora sair um pouquinho dessa visão de PAB fixo e PAB variável. Tanto é que, quando a gente acessa o fundo, ou mesmo quem tem acesso ao gestor, vê que agora a planilha nem vem mais com esses nomes. E agora a gente tem que entender que captação ponderada
ele tem o recurso do número de equipes e número de pessoas cadastradas. Então, essa captação ponderada, é importante salientar isso, que ele também impacta o número de equipes. Então, municípios que não têm 100% de cobertura de equipes, eles vão ter impacto na captação ponderada. No caso do pagamento do desempenho, é a nossa efetividade como equipe. Então, são indicadores que vão mensurar a nossa resolutividade em nossas ações relacionadas à atenção primária. Os programas, aqueles municípios que já têm os programas vão continuar recebendo por aqueles programas, os que não tiverem terão a oportunidade de estar solicitando. E, por último, o provimento de profissionais, que é o Médicos pelo Brasil e os ACS. Parintins, eu que agradeço por estar presente a nossa web palestra. Tefé, também gostaria de agradecer a presença de vocês. Dúvidas, nós vamos estar sempre abertos no nosso grupo de WhatsApp. O e-mail que eu coloquei para os senhores no final, aqueles que não tiveram oportunidade de anotar, podem estar fazendo. E todos aqueles que precisarem da nossa ajuda, nós estamos à disposição para estar ajudando. Acho, para a gente finalizar, acho importante vocês terem acesso ao e-gestor, começarem a monitorar a produção das equipes. Acho importante vocês começarem a monitorar já esse indicador que está já em andamento, que é o de pré-natal odontológico, e acho importante a gente começar a trabalhar esses dois indicadores que começaram o ano que vem, que é o de primeira consulta e tratamento concluído. Reforço, eles não estão válidos esse ano, mas vão iniciar o ano que vem. Não recomendo deixar para a gente começar a discutir isso o ano que vem, porque são indicadores que demoram mais tempo para a gente se ajustar. E quando a gente olha os números de 2019, a gente observa que existem muitas equipes e muitos municípios que estão com ele crítico. Ou seja, se o indicador era 15%, tem município que tem 5% ou menos. Eu cheguei a enviar essa planilha e, caso seja necessário, eu envio novamente, porque nela tem todos os dados de 2019. Agradeço a todos, vou aguardar mais um pouquinho para quem ainda quiser tirar dúvidas, senão eu vou estar à disposição no nosso WhatsApp ou no e-mail. Obrigado a todos, obrigado Juruá, obrigado Manacapuru pela presença, agradeço ao Gabriel, gostaria de agradecer também a Maturá, Benjamin Constant, Coari, Eurunepé, ao Maitá, a Novairão, Manacapuru, a Neri Fátima, a Parintins, a Raimara de Juruá, a Rosiere de Careiro da Várzea, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tonantins. A todos, muito obrigado. Espero ter tirado um pouco mais de dúvida. Tenho certeza que eu não devo ter atingido 100%, mas eu gostaria de trazer isso porque nós estamos com um novo modelo de financiamento. Eu acho interessante que a gente faça essa explanação inicial e, se for necessário, a gente marca novas web palestras sobre esse tema ou sobre outros temas que possam ser relevantes, que a gente vai analisando ao longo da implantação desse novo financiamento, ou mesmo como educação permanente para a melhoria do processo de trabalho e melhoria da resolutividade e fortalecimento da saúde bucal. A todos, muito obrigado. Até uma próxima. Até mais.